Oi gente, bem-vindos ao Set Fotos e hoje nós vamos falar um pouco sobre a lente Canon EF 50mm f1.4 USM. Anunciada em julho de 1993, 3 anos depois da 50mm 1.8-2 que nós conhecemos, ela é uma lente consideravelmente velha e que está posicionada entre a 50mm 1.8 e a 1.2. Ela pesa apenas 290 gramas, o que é quase o dobro da nova 50mm STM, porém ainda relativamente leve e pequena, possuindo uma altura de aproximadamente 72,2 mm ou 103 mm com o parasol, e 73,8 mm de largura, mantendo mais ou menos o tamanho padrão de lente 50mm. O tamanho do filtro é apenas 58 mm e ele não gira quando você foca, não sendo um problema para fotógrafos que usam filtros polarizadores ou ND. Possui 7 elementos divididos em 6 grupos e 8 lâminas no anel de diafragma, o que é bom, já que ela consegue manter um bokeh mais circular quando fechada. Já a nova 50mm STM possui 7 lâminas no diafragma e a 1.8-2 apenas 6. Ela possui um anel de montagem de metal e não de plástico, e o anel de foco é emborrachado. O parasol deve ser adquirido separadamente e ele se encaixa ao redor da lente e não na entrada do filtro. O sistema de foco é USM, ou Ultrasonic Motor, e é relativamente melhor e mais rápido do que o sistema micromotor, mas um pouco mais lento que o novo sistema STM, porém ele te dá uma habilidade de controlar o foco manualmente com mais precisão, e é bem mais silencioso do que o micromotor, principalmente se comparado com a 50mm 1.8-2. Ela é uma lente EF, o que significa que você pode utilizá-la tanto em câmeras full frame quanto em câmeras cropadas. Multiplicando pelo fator de corte da Canon, ela é equivalente a uma 80mm f2.2 ou pelo fator de corte da Sony, e ela vira uma 75mm f2.1. A transmissão de luz efetiva dela é T1.6, o que significa que ela é um pouco mais escura do que a gente espera de uma lente que seja 1.4. Nunca se esqueçam que diafragma define a profundidade de campo e não a quantidade de luz que entra na câmera. No intuito de testar a entrada de luz real dela, a comparamos com outras 3 lentes, a Canon 50mm 1.8-2, a Carl Zeiss 55mm 1.8 e a Tomioka 55mm 1.2. Fotografamos uma folha de papel no centro da composição com a mesma velocidade e ISO e todas com a maior abertura de diafragma. Notamos então que a Tomioka ficou mais escura do que a 50mm 1.4, mantendo uma transmissão de aproximadamente T1.7 em comparação com T1.6 da 50mm f1.4, mesmo a Tomioka sendo uma lente mais aberta. Isso é um efeito bem comum em lentes antigas. Mas vocês podem notar que apesar da Carl Zeiss ser uma lente 1.8, a diferença de exposição foi pequena, pois a Carl Zeiss é considerada uma lente perfeita oticamente em relação à transmissão, sendo T1.8 e f1.8 também. E obviamente a 50mm 1.8-2 da Canon ficou em último lugar, tendo uma transmissão de T2.1. Porém, isso é um bom sinal, a 50mm 1.4 é uma lente bem clara, e nessa faixa de preço, ela provavelmente é a lente mais barata com essa abertura fabricada pela Canon até hoje, o que é uma boa notícia se você faz fotografia noturna. O bokeh, ou luzes especulares em português, são circulares no centro, ficando oval nos cantos. Fechando o diafragma, ele ficará octagonal, e isso acontece porque ela possui 8 lâminas de diafragma, conseguindo mantê-lo relativamente circular mesmo fechada. Mas mantenha em mente que você poderá enxergar a aberração cromática de longitude nas luzes especulares. Outro detalhe interessante é que ela conseguiu manter um bokeh maior do que 50mm 1.8-2, mesmo que fechadas a f2.0. E diferente da Carl Zeiss 55mm Sonar, o bokeh ficou mais limpo, já que não possui círculos internos conhecidos como bokeh cebola. Mesmo não sendo uma lente STM,
o motor USM ainda tira bastante vantagem do Dual Pixel AF, então utilizar o foco automático em filmagem ainda dará bons resultados mesmo AF 1.4. Apesar de não ser tão suave quanto uma STM, as refocagens e o tracking foram bem satisfatórios, principalmente considerando a idade dessa lente. Então, se você possui uma câmera com Dual Pixel AF, não tenha dúvidas de que ela funcionará bem, e com certeza muito melhor do que o sistema micromotor da antiga f1.8 II. Apesar do ângulo de 50mm não ser ideal para astrofotografia, por ela ser uma T1.6, ela é uma das poucas opções a um valor baixo para fazer esse tipo de fotografia. Porém, se você girar o anel de foco para o infinito, você não terá um foco infinito efetivo. Você simplesmente notará que a imagem inteira ficou fora de foco, pois você não está colocando ela em Optical Infinity, o que é diferente de Infinity Hard Focus, que é quando você gira o anel de foco até o limite. Para evitar que isso aconteça, use o foco automático para focar diretamente nas estrelas. E se isso não for possível, procure alguma coisa ao redor que esteja a partir da distância de foco infinito. Trave o foco para aquela distância e coloque então a lente em foco manual. E lembre-se que você terá o mesmo problema com a 50mm 1.8 II, então não tem como fugir. Não é surpreendente também que ela sofra com focus breathing, que é quando o ângulo de visão da lente altera de acordo com a distância focal. Se você tem interesse em lentes baratas e com pouco focus breathing, confira o nosso vídeo review da Canon 55-250. A f1.4 você não conseguirá fugir do purple e green fringe, que são conhecidos como aberração cromática. Os contornos das áreas escuras para mais claras sofrerão fortemente com uma coloração roxa e verde, tanto no centro quanto nos cantos da imagem, e infelizmente o desempenho é péssimo com o diafragma aberto. Por quanto mais você possa remover a coloração roxa no menu de calibração de lente do Photoshop ou Lightroom, a aberração cromática é um problema que reduz o contraste e a definição da lente. Fechando a lente para 1.8 já reduz bastante o purple fringe, aumentando bastante o contraste. Porém, em torno de f5.6 que o purple fringe passa a ficar imperceptível. Se a abertura de f1.4 não for necessária, feche sempre o diafragma, porque o ganho é significativo. Já o flare pode ser extremamente intrusivo, e isso é típico de lentes antigas que não possuem coating que evita e diminui a intensidade da luz. Outro problema gigantesco é a perda de contraste que afeta a composição inteira, principalmente se você filma, considerando que é muito mais complicado de tratar a imagem pós-produção. Testando ela na Canon 70D de 20.2 megapixels, a f1.4, o centro da imagem é relativamente suave com pouquíssimo contraste. Já nos cantos, a perda de definição é gigantesca, além de sofrer com até menos 2 stops de luz devido à vinheta criada. Já a f1.6, a vinheta diminui bastante, com um leve ganho de contraste na imagem inteira, porém sem nenhuma melhora na definição dos cantos. Se a sua intenção é tirar foto com o diafragma aberto por causa da profundidade de campo, considere a f1.6. A profundidade de campo será quase a mesma, mas vale o ganho de contraste e a redução da vinheta. A f1.8, a vinheta continua diminuindo, porém agora os cantos passam a ganhar definição. E a f2.8, tanto os cantos quanto o centro da imagem melhoram bastante a definição. A f3.5 a vinheta praticamente desaparece e a f5.6 o ganho de definição é considerável, tanto nos cantos quanto no centro. Eu diria que a variação ideal seria entre f3.5 e f8, sendo a partir de 5.6 que você tirará a maior definição da lente. A f11 ela já passa a sofrer com difração de luz, perdendo definição na imagem inteira, e a f22 ficando completamente suave. Agora testando ela na Sony A7R Full Frame de 36.8 megapixels, a f1.4, a definição no centro também é fraca e os cantos sofrem bastante com vinheta. A f1.6 a vinheta diminui nos cantos e há um pequeno ganho de contraste no centro. A f2, o ganho de definição nos cantos é mínimo, mas o centro da imagem melhora bastante. A f2.8 a vinheta diminui bastante e a f3.5 ela praticamente desaparece, passando finalmente a ganhar definição nos cantos. Na grande maioria das lentes, a vinheta vem acompanhada de uma falta de definição, então se os cantos da imagem são importantes para você, desconsidere qualquer abertura abaixo de 3.5 nessa lente. A f5.6 você ganha definição na imagem inteira, se mantendo praticamente igual até f8.0. A partir de f11, ela perde definição por culpa da difração de luz, e a f22 ela fica completamente suave.
Fazendo uma rápida comparação da 50mm 1.8-2 a 4.5 de diafragma em uma câmera cropada, vocês verão que tanto no centro quanto nos cantos a definição é praticamente a mesma, chegando a ser difícil de enxergar qualquer diferença, tirando que a 50 1.8 é levemente mais escura, dada a mesma fotometria, já que existe menos reciprocidade entre a abertura e a transmissão de luz efetiva. Na tentativa de extrair o máximo possível de detalhes da lente, nós decidimos fazer time-lapses, pois acreditamos que são extremamente exigentes com qualquer lente, já que muitas vezes você irá querer cropar para compor diversas cenas com a mesma imagem. E eu diria que o resultado foi relativamente bom. Montando um time-lapse em 8K de resolução, ampliamos porções da imagem equivalentes a 4K de resolução e mantivemos um nível aceitável de definição. Porém, ampliando para 1080p, ou Full HD, o resultado deixa a desejar, o que pode consumir bastante tempo, lhe forçando a fazer mais timelapses, principalmente se você utilizar aberturas abaixo de f2. Ela sofre um pouco com barrel distortion, ou distorção de barril, que é quando os cantos da imagem são curvados para dentro e o centro da foto é projetado para fora, como em um barril de vinho. A distorção não é um grande problema e pode ser corrigida em pós-produção tanto no Photoshop quanto no Lightroom. Acredito que uma das maiores vantagens da abertura f1.4 seria em casamento, tanto para filmagem quanto para fotografia. E melhor ainda em situações como preparação da noiva ou filmando o kit de maquiagem e acessórios, por exemplo. É nesses momentos que você enxerga uma vantagem em comparação com uma lente f1.8. Tendo uma magnificação de apenas 0.15, fotografia macro não é o foco. Mas se você considerar utilizá-la para fotografia de objetos, o resultado ainda é bom. A distância mínima que conseguimos focar foi de 45 centímetros, exatamente o que a Canon especifica, diferente da 10-18 que conseguimos focar ainda mais perto do que os números oficiais. Ela manteve também um bom nível de contraste e fotografando a f8 a quantidade de detalhes é boa. Mas se você já possui 50mm 1.8-2, você não sentirá uma diferença significativa. Nos nossos testes, as diferenças foram quase imperceptíveis, já que ambas possuem a mesma distância de foco e a mesma magnificação, além de serem bem próximas em definição. Já em filmagem, se você precisar de mais zoom, considere usar uma câmera cropada. Ou caso você use uma Sony, simplesmente ative o modo APS-C para ganhar um crop de 1.5. Um detalhe que vale mencionar é que a Canon, depois de 24 anos, admitiu que algumas dessas lentes apresentaram problemas no sistema de foco e ofereceram um conserto gratuito. Basta você conferir o número de série dessa lente e ver se ela está inclusa na lista de lentes que precisam de conserto. Assistindo esse review, vocês devem ter notado que essa lente faz muitas coisas boas e ruins ao mesmo tempo. E ela pode ser um bom complemento porque falta nas outras 50mm, como a questão do foco manual e o desempenho em baixa luz. Mas por ela ser relativamente fraca em questão de definição, que pra gente é prioridade, nós não utilizamos ela somente como a única 50mm do kit. Mas cabe a você saber quais são as suas prioridades e escolher uma lente que possui mais relevância para o seu estilo de fotografia. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deem um curtir aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal e não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. Até a próxima!